Começando mais uma série, e Conversa em Família, como vocês viram. E hoje eu pedi que a gente colocasse aqui na frente os mais novinhos, pré-adolescentes, adolescentes, por dois motivos. Primeiro, porque a gente está fazendo um teste com eles, para ver se eles conseguem ficar 30 minutos sem o WhatsApp e sem o Facebook, porque aqui na frente fica difícil, né? Quando eles sentam lá atrás, dá aquela disfarçadinha. Então aqui o pastor está de olho, quero só ver. E o segundo motivo é que o tópico hoje é muito para eles, mas vocês vão ver no decorrer da mensagem que também serve para todos nós. E assim como a gente faz às vezes no Kid Mais, né? Quem veio no Kid Mais hoje, o tema era perdão. No final eu conversei com algumas pessoas, eles falaram assim, eu acho que era mais para a gente do que para as crianças, né? Mas hoje nós estamos começando essa série e eu quero convidar vocês a estarem vindo todo mês, porque cada dia nós vamos falar de uma etapa da nossa vida. A razão dessa série, da razão para a gente fazer essa série, é que nós descobrimos uma coisa sensacional recentemente. Nós descobrimos que o presente se torna o passado que determina o seu futuro. Não tem telão nenhum hoje, né? Parou os dois? Beleza. O presente se torna o seu passado que determina o seu futuro. Consegue entender essa frase? Não, né? É muito confusa. Mas o presente é o que nós estamos vivendo hoje. E, eventualmente, esse presente, o que você está vivendo hoje, vai ser o seu passado. E o seu passado, quer dizer, que é hoje, determina o que vai estar acontecendo no seu futuro. Olha que coisa complicada. Mas nós descobrimos isso, então nós descobrimos que você precisa, em cada etapa da sua vida, para cada etapa da sua vida, existe algumas regrinhas de sabedoria que ajudam muito na nossa vida. Ajudam muito para quando você estiver lá na frente você não tenha tantos arrependimentos. Então é esse o ponto dessa série. Nós vamos estar falando sobre cada etapa da nossa vida, para que a gente aprenda algumas coisas com a palavra de Deus, algumas coisas de sabedoria mesmo, que vão nos ajudar. Bom, hoje, eu anunciei de manhã, nós vamos estar falando sobre rótulos. Alguém sabe o que é rótulo? Eu vou conversar bastante com essa moçadinha aqui da frente, tá? Vocês me dão licença. O que é rótulo? O que é rótulo? Então, exatamente. Aquilo que tem em volta de um produto, certo? De qualquer produto, uma lata de Nescau, ou seja lá o que for, de leite condensado. O rótulo é o que define o que tem naquele produto, certo? Então, ali tem informações sobre aquele produto. E informações genéricas. Hoje em dia é obrigado você colocar os componentes que tem ali também, mas também características daquele produto. Então, hoje em dia tem muito a frase, contém glúten ou não contém glúten. Tudo isso está no rótulo, o que define um produto. Então, o rótulo foi feito para produto e não para gente. Rótulo foi criado para produto. Mas muitas vezes, mesmo contra a nossa vontade, nós acabamos recebendo, principalmente nessa fase aqui, adolescente, pré-adolescente, infância, alguns rótulos que às vezes, ou na maioria das vezes, fazem um mal danado para a gente, mas danado mesmo. Então eu não sei, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Na minha época, que faz muito tempo, quando eu tinha uma menina muito magra, a gente chamava de Olívia Palito. Então, eu não sei se vocês lembram alguns rótulos que a gente tinha na infância. Na minha época também era, tenho até vergonha de falar, mas gorda baleia, saco de areia. Quando era gordinha, a gente falava isso. Mas, talvez alguns aqui tenham tido apelido, 4 olhos, né, quando usava óculos. Eu tô quase em todos já, me encaixando. 4 olhos, dentuço. Né, são apelidos que acabam se tornando rótulos e são pejorativos que, na maioria das vezes, fazem mal para as pessoas. Né? Então, isso acontece muito. No colegial, eu tinha um amigo que eu, sinceramente, colega de colegial, na verdade não era um amigo de frequentar a casa, mas eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro que um dia, numa aula de português, ele estava lendo sobre o Nordeste, aí o professor pediu para ele ler o negócio. Ele foi ler sobre uma árvore lá que chama carnaúba, ele leu carnauba, na frente de todo mundo. O que aconteceu?
No primeiro colegial, segundo, terceiro colegial e faculdade, o apelido dele era Carnalba. Sério, eu não estou brincando, talvez alguém conheça ele aqui. Sério mesmo. Eu não lembro o nome dele, eu lembro de Carnalba. Se eu encontrar ele na rua hoje, eu vou chamar de Carnalba. Então, com isso, o que a gente estava querendo dizer, né? Que é burrinho, né? Errou um negócio que não podia ter errado. Quer dizer, a pessoa acabou carregando isso por muito e muito tempo. E eu sei, tenho certeza que isso fez muito mal para ele. Mas então, eu tenho uma pergunta já de cara para vocês. Se rótulo foi feito para produto e não para gente, quem tem o direito de rotular alguma coisa? Pensem na resposta. Se rótulo foi feito para produto, quem tem o direito de colocar o rótulo em alguma coisa? Primeiro, o fabricante do produto, certo? Certo? Eu fabriquei o produto, eu fiz o produto, eu coloco o rótulo no produto. Segunda pessoa que pode pôr o rótulo no produto é o proprietário daquele produto. Ninguém entra na sua casa e vai colocar etiqueta lá, gaveta de meia, gaveta de cueca, cão. Alguém faz isso? A pessoa pode até estar certa, mas ninguém faz isso na sua casa. Quem faz isso? É você, na sua casa. Então, o proprietário tem condição de rotular as coisas. Então, é o fabricante, o proprietário e o comprador também tem a chance e a possibilidade de rotular alguma coisa. O comprador, quando ganham uma mochila nova, geralmente a mãe fala o quê? Bota seu nome na mochila, no estojo, né? Põe seu nome no estojo, coloca lá seu nominho. E nós também, os adultos, a gente compra uma mala, vai viajar, você bota lá seu nome. Essa mala aqui, meu endereço, tudo. Quer dizer, o comprador também tem o direito de rotular alguma coisa, certo? Mas agora eu quero fazer uma pergunta, mas eu não quero que vocês respondam, eu quero que vocês só pensem na resposta, tá bom? Eu sei que para as meninas é difícil isso, ficar quietinha nisso, mas eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês só pensem na resposta, tá bom? Pergunta: quem canta Meteoro da Paixão? Tá vendo? Não conseguiram. Eu já escutei. Ainda bem que a pergunta não era essa. Ainda bem que não era essa, mas eu já escutei a resposta. Não, não é para responder, é para escutar e pensar. Minha pergunta séria agora é: quem tem o direito de rotular você? Quem tem o direito de rotular você? Quem tem o direito de colocar um apelido, um rótulo em cada um de vocês? Quem tem esse direito? Não responda, só pense nisso. Porque eu sei que muitos de nós, na infância, às vezes sofremos com isso. Talvez por anos, talvez tem gente que até hoje seja vítima desses rótulos que foram colocados lá na infância. Eu posso falar sobre mim, não sei sobre vocês, mas eu, quando era bem pequenininho, eu era muito agitadinho. E assim, se o negócio não fosse muito interessante, eu já começava a conversar, tudo era bem agitadinho. E aí, me colocaram um rótulo, quando eu era pequenininho, que hoje em dia nem se usa essa palavra mais, mas eu era o espoleta. Ninguém sabe o que é espoleta mais, né? Sabe? Da metade para lá, sabe, né? Era uma pólvorazinha que ia no revólver, assim, que você fazia um barulhão, né? Eu recebi esse rótulo quando eu era pequeno. Eu era o espoleta. Então, qualquer lugar que eu chegava, a minha fama chegava primeiro. Ele é espoleta. Se fosse hoje em dia, possivelmente, o meu rótulo seria um pouco mais sofisticado, seria hiperativo. Uma coisa, né? Bem mais sofisticado, né? Parece uma coisa bonita. Mas, na época, era espoleta, bagunceiro e tudo. Então, eu lembro na igreja, quando eu mudava de sala da escola dominical, eu chegava na outra, Paulinho é agitado, não sei o quê. Então, assim, eu já recebi esse rótulo pequenininho. Mas aí eu acho que por causa desse rótulo, eu sofri tanta pressão, né, porque quase todo mundo sabe, eu sou filho de pastor. Então, filho de pastor não pode ser o espoleta, o bagunceirinho, o agitadinho. Então, eu fui muito pressionado para me comportar. E o que isso fez em mim? Fez com que eu recebesse um novo rótulo, depois desse. Um rótulo novo.
Eu fiquei tímido. Fiquei muito tímido. E é verdade. Eu fazia as coisas, brincava, me divertia naquele contexto ali de família, de intimidade, mas chegava na frente dos outros, eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha, morria de medo. Eu comecei a ficar uma pessoa tímida, encolhida, comecei a me fechar. Por quê? Porque todo mundo tinha medo do espoletinha, do hiperativo, do não sei o quê, então eu me fechei. E aí eu assumi esse rótulo, sou tímido. Foi aí, pelo volta dos 11 anos de idade, que eu comecei a tocar violão. Aí violão eu ficava tocando sozinho, dentro do quarto, não precisava estar na frente de muita gente. E aí eu assumi que eu era tímido. E isso me prejudicou muito, durante muitos anos. Porque eu recebi esse rótulo e assumi que esse era eu. Mas quando eu fiz 14, 15 anos exatamente, eu mudei de colégio, eu estudava no colégio estadual, aí ganhei uma bolsa, fui estudar no universitário. Aí cheguei lá, né, um monte de gente de nível de vida melhor e tal, e saudável, e eu não comia muito bem quando eu era pequeno, era muito magrinho e muito pequenininho, então recebi um novo rótulo, baixinho. Quem me vê hoje, eu tenho 1,81 m só, não é muito também, mas até os 16 anos eu era o menorzinho da sala. Tímido, espoleta, espoleta já estava quase abafado, tímido e baixinho. Assim, as meninas eram maiores do que eu, então, para mim, era impossível sonhar. Porque todo mundo era mais alto do que eu. E eu era baixinho mesmo. E aí eu falei, eu tenho que receber, assumir esse rótulo. Então, tímido e baixinho, eu me encolhia cada vez mais, ficava cada vez mais para dentro. E tem uma história assim, verdadeira mesmo, tudo que eu estou falando aqui, por mais vergonhoso que seja para mim, é verdade. Justamente no primeiro colegial, tinha uma garota na minha sala, que era uma das mais bonitas do colégio. E eu tinha uma sorte, porque ela morava mais ou menos perto da minha casa, a gente ia andando todo dia embora junto, né? Menina linda, todo mundo paquerava e tudo. E ela, gostava de conversar comigo, de ir embora todo dia, a gente dava risada, era super legal. E eu, lógico, me apaixonei por ela, obviamente. Só que ela tinha uns 10 centímetros a mais que eu. Quando que eu ia ter coragem de falar alguma coisa? Nunca. Porque eu já tinha meus rótulos, já era tímido, era baixinho, mas nunca ia ter coragem de falar alguma coisa com ela. Teve até um episódio interessante, teve um aniversário de 15 anos, ela foi convidada para dançar a valsa do aniversariante, era uma tradição da minha época. Bom, e quem que ela convidou para dançar com ela? Eu. Eu fui para casa, obrigado. Fui para casa, consegui um LP de valsa, nunca tinha dançado valsa na minha vida, fiquei treinando com a vassoura, para poder chegar no dia e não dar vexame, foram talvez os 5 minutos mais maravilhosos daquela minha idade. Eu dançando com ela naquele aniversário, ela maior que eu, mas tudo bem. Eu sei que nunca tive coragem de falar com ela, a não ser 20 anos depois, que a gente se reencontrou, mas acho que ela estava até casada, e a gente numa conversa, eu falei assim, olha, eu vou te confessar um negócio, lá atrás, quando a gente tinha 15, 16 anos, eu era apaixonado por você, ela falou, eu gostava de você também, mas você nunca falou nada, eu achava que você não gostava de mim. Eu já devia parar por aqui, né? Que raiva! Mas que raiva que eu senti! Mas por quê? Por que que eu não tive esse privilégio? Porque eu assumi os rótulos que colocaram em mim. Eu tinha que ser tímido e baixinho eu era mesmo. Então, assim, assuma, eu não sou capaz. Por quê? Porque eu sou baixinho. Eu não sou capaz. Por quê? Porque eu sou tímido. Percebe? E não quero dizer que, assim, muito tempo depois eu resolvi todos esses problemas. Eu deixei de ser baixinho, mas a timidez, até hoje eu sou tímido. Isso aqui que eu faço na frente de vocês é uma quebra de maldição, digamos assim. Porque eu recusei isso. Mas para mim sempre foi difícil essa coisa de falar ou de estar na frente das pessoas. Bom, isso você descobriu uma coisa que talvez vocês já tenham descoberto também, que rótulo é uma coisa muito perigosa. Rótulo é uma coisa muito perigosa. Rótulo
é uma coisa muito perigosa, porque às vezes ele se torna uma prisão, eles nos aprisionam. Você perde a sua espontaneidade, você perde a sua liberdade, você perde seu impulso de fazer as coisas, porque você está comprimido, oprimido pelo rótulo. Eu acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, já passou por alguma coisa semelhante a isso na infância, na juventude, e alguns talvez até hoje carregam esses nomes que deram para você, esses rótulos que colocaram em você. Talvez vocês mais novinhos gostariam de ser populares na escola, né? Todo mundo quer ser popular na escola. Mas o que acontece? Você gostaria de ser popular na escola. Tem até uma frase aí para você completar no pensamento. Você gostaria de ser popular na escola, mas você é pontinhos. Gordinho, nerd, dentuço, sei lá. Você gostaria muito de ser popular, mas você carrega esse rótulo que alguém colocou em você, e que te impede de agir, de fazer alguma coisa. Então, eu volto naquela nossa pergunta importante, aquela que eu pedi para vocês pensarem. Eu volto naquela pergunta. Quem tem o direito de rotular você? Quem tem o direito de rotular você? Vocês. Quem tem o direito de rotular? Eu vou responder. Mas vou tomar uma água primeiro para vocês pensarem um pouquinho. Sabe quem tem o direito de rotular você? Aquele que fez você, o fabricante. Sabe quem tem o direito de rotular vocês? Aquele que tem você, o proprietário. Sabe quem tem o direito de rotular vocês? Aquele que comprou vocês. E se vocês são cristãos, os que são cristãos, sabem que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se tornem escravos dos homens. É isso que diz o versículo. Vocês foram comprados por alto preço. Qual foi o alto preço? Que alto preço que Paulo está falando? A morte de Jesus. A morte de Jesus Cristo. Quer preço maior pela vida de vocês e a nossa vida? A morte de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por alto preço. Então, só quem tem o direito de nos rotular é o fabricante, aquele que nos fez, o proprietário, aquele que nos tem, e aquele que nos comprou com alto preço. Então, eu gostaria que de hoje em diante, vocês, mais novos, vocês, um pouco menos novos, de hoje em diante, vocês não mais aceitassem não aceitassem mais nenhum rótulo que não fosse dado a vocês por Deus, por quem te fez, por quem te tem e por quem te comprou. Não aceite mais rótulo que não tenha sido dado por quem te fez, quem te tem e quem te comprou. E nós vamos ler um trecho aqui do apóstolo Paulo também, o mesmo, que escreveu essa passagem, que está lá em Romanos, e que vai nos ajudar a entender ainda melhor o que Deus tem para nós. Como que Deus pensa sobre essa questão dos rótulos. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Se você não trouxe a Bíblia, a gente vai projetar aí. Mas Paulo fala com uma clareza e uma simplicidade absurda sobre esse tema, e eu espero que isso aqui venha ajudar todos vocês para o resto da vida. Paulo fala o seguinte no versículo 2, olha que clareza, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você sabia que quando você chega num novo ambiente, num colégio, numa universidade, ou num clube, ou numa academia, sabia que quando você chega num ambiente, alguém já criou um padrão de que o que é ser legal naquele ambiente? Sabia disso? Alguém que não Deus. Sabia? Você chega num colégio, já tem um padrão de o que é ser legal naquele colégio.
Ser legal, às vezes, é ficar. Ser legal é ficar nas baladas até de madrugada. Ser legal, em alguns lugares, é fumar, é beber até cair. E isso é o padrão de ser legal, que foi criado por alguém antes de você chegar. Paulo está falando assim, não se amolde ao padrão desse mundo. Sempre vai ter um padrão em cada lugar que você for. Mas Paulo está falando, não entra nessa. Não se amolde, não se conforme, não tome a forma daquele lugar, daquele padrão. É isso que Paulo está falando. Você chega nos lugares e você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer ser bem recebido, você quer ser popular. Então, às vezes, o preço para isso é você tomar a forma daquele lugar. É você assumir que aquele padrão é o padrão para você ser popular. Então, você, às vezes, paga esse preço, que da metade para lá da igreja, todos podem falar para vocês que, às vezes, o preço, normalmente, o preço é tão alto que não vale a pena. Porque alguns que estão da metade para lá, até hoje colhem consequência, colhem os frutos ruins dessa época, onde eles queriam entrar naquele padrão e acabaram fazendo coisas que complicaram a vida deles. Mexer com substâncias que deixaram eles viciados depois, coisas que complicaram a vida, gravidezes, no plural é gravidez mesmo, gravidezes que complicaram, às vezes, o estudo, a continuidade da vida de uma garota, coisas que atrapalharam a vida, por quê? Porque eles quiseram se amoldar àquele padrão. E Deus olha para você, sabe o que Deus fala? Quando Ele vê você errando, Ele fala assim, mas por que você se deixou amoldar, tomar a forma, entrar naquele padrão? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Aquelas pessoas não tinham direito de te rotular, de colocar os padrões. Não entra no padrão desse mundo. Eu estou avisando, não faz isso. Não faz isso. Porque quando alguém coloca um rótulo em você, presta atenção nisso. Quando alguém coloca um rótulo em você, aquela pessoa tem um poder sobre você. É como se ela fosse seu chefe. Se você imaginar os rótulos, é isso mesmo. A certinha, ou aquele é o legal, aquele é o popular, aquele é o bacanão, etc. Sabe, é como se você tivesse que agir de acordo com o rótulo que colocaram em você. Como colocaram em mim. Você tem que agir daquele jeito. Alguém está te controlando que não é o fabricante, não é aquele que te tem, não é aquele que te comprou. É uma outra pessoa. Está controlando você, quando você recebe esses rótulos e aceita. O meu desejo, hoje, principalmente para os mais novinhos, mas eu estendo a todos também, é que você não gastasse mais um minuto sequer da sua vida assumindo um rótulo que não tenha sido dado pelo fabricante, pelo que tem vocês, pelo que comprou vocês. Esse é o meu desejo. Mas Paulo segue. Ele fala o seguinte, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Muda, transforme-se, faz diferente, para com isso, não entra nessa, não tenta se enquadrar nesse padrão, não vai dar certo. Quem colocou esse padrão não te conhece, não te fez, não te tem, não te comprou, não entra nessa. É isso que Paulo está falando em outras palavras. Muda já, não aceita isso, não aceita isso. Pergunte para as pessoas, quem é você para me rotular? Faça essa pergunta com coragem. Quem é você para falar isso de mim? Que eu sou isso, que eu sou aquilo? Quem é você? Você me fez? Você é meu proprietário? Você me comprou? Você não tem o direito de fazer isso. Não aceite rótulos que não tenham sido dados por isso. Porque em todos os casos, quando Deus coloca um rótulo em vocês, quando Deus coloca um carimbo em vocês, sempre, parte desse rótulo vai estar escrito assim, filho amado. Você é muito amado. Você é a menina dos meus olhos. É esse tipo de rótulo que Deus coloca em você. Sabe o que mais?
Você é perfeito para o que eu te criei. Você é perfeito para o que eu te criei. Deus nos fez perfeitos para o que Ele desejou para cada um de nós, para o plano dele para cada um de nós. É esse que são os rótulos. E sabe, garotada, sabe o que os lá do fundo estão pensando agora? Porque quando eu estava estudando isso, eu pensei a mesma coisa que deve estar na cabeça de muitos deles. Por que eu não vi isso antes? Por que ninguém me falou isso quando eu tinha 10, 12, 13, 15? Então vocês estão tendo a oportunidade de ouvir uma coisa de Deus, da palavra de Deus, que pode mudar todo o futuro de vocês. Todo o futuro de vocês, se vocês colocarem em prática o que nós estamos falando aqui. Porque muitos de nós que assumimos esses rótulos, que nos moldamos, nos tomamos a forma, o padrão do mundo, para a gente ser popular, para a gente ser conhecido, para a gente ser legal, muitos de nós olham para trás e se arrependem. Nós nos arrependemos, porque muito disso acabou em burradas enormes, enormes. Então é isso que eles estão pensando. Por isso, levem muito a sério isso que nós estamos falando. Bom, mas Paulo não terminou ainda. Ele ainda fala uma coisa muito legal no final desse versículo. Ele fala assim, ó, não se amoldem, transformem-se, renove a sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta que não precisa ser respondida. Vocês sabiam que Deus tem um plano, que a gente chama de vontade de Deus, para cada um de vocês, e o plano de Deus é perfeito? Vocês sabiam disso? Com as características que você tem. Narigudinho, dentucinho, gordinho, magrinho, altinho, baixinho, não interessa. O plano de Deus se encaixa perfeitamente no seu shape, seja lá qual ele seja. É isso mesmo, é verdade. O plano de Deus é perfeito para cada um de nós, com as nossas características. Ele nos criou perfeitos para o seu plano. Então, Paulo está falando aqui que experimentar isso, que essa vontade de Deus, que o plano de Deus, que a renovação da mente, vai fazer com que vocês experimentem e comprovem a boa. Ele está falando assim, esse plano de Deus para você é bom, mas é mais do que bom, ele é agradável. Não é chato, é massa. É massa, é legal, é muito bom. E perfeito para você, porque foi feito dentro das suas características. O jeito que Deus te fez é perfeito para o plano que Ele tem para a sua vida. Então, meus amigos, meus amiguinhos, meus colegas, jamais, de hoje em diante, jamais aceitem qualquer rótulo que não seja dado por Deus. Porque é só Deus que te conhece o suficiente para colocar um rótulo em você. E como eu disse, o rótulo de Deus em nós é sempre amado, filho meu, menina dos meus olhos, perfeito. Porque o plano de Deus para cada um de nós é perfeito. Então eu quero encerrar fazendo duas perguntas que eu gostaria que vocês levassem para casa e refletissem diante do que a gente falou aqui hoje. Primeira pergunta: quais são os rótulos que você carrega? Não precisa responder, só pense. Quais são os rótulos que você carrega? Preguiçoso, tímido, pessoa difícil, impossível, estourado, pavio curto. Que rótulo que você carrega? Pão duro, chato, nerd. Que rótulo que você carrega? Essa é a pergunta. Que rótulo que você carrega? Segunda pergunta: de onde veio? De onde eles vieram? Foram seus amigos que deram esse rótulo para você? Foram seus inimigos que deram esse rótulo para você? Foram seus pais, que às vezes de maneira irresponsável fazem isso dentro de casa?
Ah, esse menino não tem jeito, esse menino é preguiçoso, esse menino não serve para nada. Às vezes é dentro da própria casa. De onde vieram esses rótulos? Pense nisso, quais os rótulos que você carrega e de onde eles vieram. Se eles não vieram do fabricante, do proprietário e do comprador, rejeitem, nunca mais aceitem qualquer rótulo que não tenha sido dado por esse amado e maravilhoso Deus. Se vocês entenderem só isso, a gente ainda vai falar muita coisa nessa série, mas se só isso, vocês nessa fase da vida de vocês conseguirem entender, levar para casa, amadurecer e lembrar disso, o futuro de vocês vai ser outro. E todos que têm acima de 20, de 30 aqui, poderiam afirmar isso que eu estou falando agora. Se vocês entenderem isso que nós estamos conversando, o futuro de vocês pode ser outro. Então nós vamos orar para que Deus nos ajude a não só entender, mas colocar em prática essa palavra. Colocar em prática. Amanhã, quando você for para a escola, ou quando você for para uma universidade, ou quando você for para uma academia, rejeite todo tipo de rótulo que não seja dado por Deus, porque só Deus tem o rótulo certo, perfeito para cada um de vocês. E a gente ainda vai celebrar, eu quero que isso aqui acabe em festa, porque o plano de Deus para cada um de vocês é brilhar, brilhar. Por isso eu pedi para o pessoal da música tocar de novo aquela música no começo. O plano de Deus para cada um de nós, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para vocês aí do fundão, é brilhar, é para vocês brilharem. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito, é para a gente ser feliz. Então, rejeite as coisas que você recebeu que não foram entregues por Deus, amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que é uma palavra de sabedoria para a minha vida, para a vida dos meus filhos, assim como é uma palavra de sabedoria para toda a igreja e para aquelas pessoas que ainda vão assistir essa mensagem num computador, num DVD, que em nome de Jesus, Pai, não sejam apenas palavras, mas que sejam palavras que cristalizem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração e fiquem para sempre, Deus, para que nunca mais, Pai, nós sejamos vítimas, Senhor Deus, desses rótulos que às vezes colocam em nós e que nos aprisionam. Então eu peço, por favor, Senhor Deus, para aqueles que estão carregando esses rótulos ainda hoje, Pai, que estão sofrendo com isso, em nome de Jesus, liberte-os, Pai, liberte-os. Liberta a vida daqueles que estão presos a esses rótulos, Senhor Deus, que os impedem de agir, de brilhar, de serem felizes. Até a depressão acaba muitas vezes sendo um rótulo. Ah, eu sou deprimido e ponto. Aí eu assumo isso para o resto da vida. Para, em nome de Jesus, que a gente acabe com isso, Deus, nas nossas vidas. Que a gente volte, Senhor Deus, para o plano original, que é um plano perfeito para as nossas vidas. Que a gente te busque de todo o coração, para que a gente possa ser realmente feliz, Pai. Eu creio nisso. E eu creio por causa de Jesus. Pelo poder de Jesus, porque Ele nos comprou com o seu sangue. É por isso que eu creio. E é por isso que eu oro. E é no nome desse Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos falar palavras de amor, vamos dançar e pular, vamos louvar ao Senhor. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus, Nós vamos cantar o som do céu com os anjos em volta do trono de Deus e louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Agora é hora de se levantar em alta voz, fazer escutar, grite alto, cante um som e dança essa canção. Yeah! Livre pra cantar e Salvador adorar.
luz de Cristo.